Posso responder o recado deles? Responda. Isso aí é o que vocês conseguem fazer de melhor para se criar um clima hostil? A gente É isso? adora clima hostil, Putz, tá galera. com nada, tá com nada. Fala, galera rubro-negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Primeiro, De La Cruz. Novamente o jogador saiu lesionado de campo. Pô, galera, não dá para entender. Não dá. De verdade, início do segundo tempo foi substituído por Alcaraz, que levou o jogo até o final, dentro de campo, dessa vez sem arrumar confusão com ninguém, nem ser expulso, porque tentou estapear adversário, né? Pelo amor, né? O De La Cruz vai passar por reavaliação médica essa semana e a gente vai ter a definição com relação à gravidade da contusão. Foi o problema onde? Na posterior da coxa. A expectativa inicial é de que ele fique fora das finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, ou Galo Ganizé, como queiram, no dia 3 e 11 de novembro. E fica aqui também uma outra informação. Na quinta-feira, a CBF vai definir de quem e como será os mandos de campo para essas finais. Aí é somente o sorteio para definir quem joga primeiro e quem joga segunda comando, tá, galera? Mas é na quinta. Bom, galera, seguindo com as notícias, Filipe Luís comemorou a classificação para a final da Copa do Brasil após o empate com o Corinthians ontem. Na coletiva, o técnico explicou a sua substituição ao tirar o Gabriel Barbosa e colocar Fabrício Bruno logo após a expulsão de Bruno Henrique, o que muita gente naquele momento não conseguiu entender. Filipe Luís disse o seguinte: falaria o mesmo se tivéssemos perdido. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo. Anoto e me planejo. Nós sempre planejamos, mas nem sempre sai do jeito que esperávamos. Uma expulsão sempre é prevista. É um possível cenário do jogo. Vivi muitas experiências, já joguei e treinei vários sistemas, com um a mais ou um a menos. Nós decidimos muito rápido. Já estava previsto que faríamos isso caso acontecesse. O time tem que ter uma resposta imediata do treinador para saber o que fazer nesses momentos. O Filipe Luís ele não quis entrar muito em detalhes sobre essa escolha por Fabrício Bruno, até para não dar dica para os adversários, né? Mas ele disse que já estava tudo planejado, tudo previsto caso acontecesse uma expulsão no jogo de ontem. E o mais interessante de tudo é que o Flamengo acabou abrindo mão do ataque. Afinal de contas, formou aquele tripé defensivo que deu muito certo, né? Afinal de contas, tivemos uma partida ontem do Agostinho Rossi perfeita. O que foi aquilo, né? Hein? Bom, galera, depois de ser perguntado também sobre o possível pênalti de Garro, aquele lance na mão que eu tenho certeza que todos vocês vão se lembrar, Filipe Luís disse o seguinte: não vi ainda o lance. Não gosto de falar de arbitragem e não vou falar do Daronco. Adoro ele. A única coisa que peço é que respeitem o Flamengo. Uma coisa que eu sinto, antes como jogador e agora como treinador, ou você é com o Flamengo ou é contra o Flamengo. Então é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é sempre contra o Flamengo. Isso me incomoda bastante. A única coisa que peço é que respeitem o Flamengo e façam o que está na regra.
E se o VAR intervém o menos possível, sigam a regra, por favor. Chega na televisão e olha o que está acontecendo. Não se manipule pelo que estão falando lá em cima. Os árbitros são bons, vivem uma pressão grande. Minha sensação é que está sendo muito fácil ir contra o Flamengo e isso me incomoda. Não quero vantagem, quero que sejam justos. Fica aqui mais uma vez um apelo à CBF. Pô, investe em tantos aparatos procurando o melhor para o futebol. Por que não contratar um profissional para trabalhar junto ao VAR que saiba pelo menos algo sobre desenho? Porque é absurdo esse tracejado que eles fazem para justificar ou não um pênalti ou um impedimento. Não tem cabimento. Bom, galera, durante toda a semana aí, a torcida deles no caso, influenciadores que falam de Corinthians e até mesmo próprios jogadores do Corinthians estavam prometendo um clima hostil ontem na Neoquímica Arena. Eles até tentaram, né? Foi foguetório no hotel onde o Flamengo estava hospedado, torcida do Flamengo que tiveram seus ônibus apedrejados antes da partida. Antes da bola rolar, ainda teve uma outra coisinha aí, galera. A diretoria do Corinthians apelou e tentou prejudicar a preparação do Flamengo no vestiário. Os donos da casa apagaram as luzes do vestiário onde estava o Flamengo e colocaram o som altíssimo lá dentro com músicas da torcida deles, para tentar tirar a concentração do Flamengo. Na transmissão, inclusive, do Sport TV, esse problema foi relatado. Inclusive, dirigentes do Flamengo foram até o quarto árbitro e disseram, ó, se não parar com isso, a gente não vai entrar em campo e vamos voltar pro ônibus. Sabem como é, né, galera? Coisa de time pequeno, mas já estamos acostumados com o clima hostil, não foi dessa vez. Muito obrigado pelo carinho e preocupação, Corinthians, mas nós estamos na final. Eles se denominam time do terrão. Nossa, essa atitude realmente condiz com o nome, time do terrão. Que fase! E seguindo com as notícias, galera, se tem um jogador que partida após partida, a gente só vem aqui e fala, caramba, como pode, não? É Gerson. Ontem ele, pela lógica, e talvez se fosse um outro jogador do Flamengo, não teria entrado em campo. Por quê? O jogador estava passando mal, com febre, porém, mais ou menos 3 horas antes do jogo, ele foi medicado. A pedido dele, inclusive, para participar da partida. Não entrou bem fisicamente, mas entrou bem, com garra e vontade. E, novamente, foi um dos melhores jogadores dentro de campo do Flamengo. De verdade, galera, esse tem amor ao manto. Esse sim sabe o que é ser Flamengo. Acima de tudo, encarar o adversário sem condições físicas, que fique claro, mas se entregando durante os 90 minutos que esteve dentro de campo. De coração, é uma honra ter esse jogador no nosso elenco. Quanta dedicação do Gerson, né, ao time do Flamengo, simplesmente sensacional. Realmente entrar em campo não estando bem fisicamente, passando mal, a cabeça meio que já fica meio ruim, mas ele se entregou o tempo todo e o mais importante, em nenhum momento ele deixou transparecer que estava passando mal. Um exemplo a ser seguido por tantos outros, dentro inclusive do Flamengo. Parabéns, Gerson. Parabéns. Bom, galera, e seguindo com as notícias, logo após a classificação do Flamengo ontem, Bruno Henrique foi até as redes sociais para desabafar e também pedir desculpas pela expulsão. Ele disse o seguinte: hoje vivo uma mistura de sentimentos. Muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, mas com muita tristeza pela minha expulsão. Nunca tive e nunca terei a intenção de atingir um companheiro de trabalho dessa forma. Além disso, um amigo irmão, que há pouco tempo estava ao meu lado no mesmo clube, onde fomos muito felizes juntos e com muitas conquistas. Jamais será da minha índole ser um atleta maldoso.
Dentro de casa e da minha família, sou referência para os meus filhos e sobrinhos que sonham em ser jogadores um dia. Peço desculpas pelo lance e agradeço aos meus companheiros que correram incansavelmente por mim e pelo nosso objetivo, que era a classificação. A gente sabe muito bem, amigos, que aquele lance não foi por mal, não foi uma maldade do Bruno Henrique. Ele foi imprudente? Foi muito imprudente. Poderia ter nos custado a classificação? Óbvio que poderia. Nós estávamos com um a menos e um detalhe. Um jogador que até aquele momento estava sendo o melhor dentro de campo. Verdade. Não é? Verdade. Foi uma dor ali imensa, porque ele estava sim jogando muito bem, estava pressionando lá e poderia sim ter feito gols. No momento da troca, de ter tirado o Gabigol e colocado o Fabrício, confesso que eu fiquei pé da vida, não entendi muito bem o que o Felipe quis fazer ali, mas depois na coletiva ele veio e explicou. Ele queria proteger a nossa defesa, porque ele sabia que o Corinthians iria vir para cima. Era arriscado? Foi arriscado, mas graças a Deus deu super certo e nós estamos na final. E BH, você tá perdoado, amigo? Uma coisa que vem preocupando com relação ao Bruno Henrique é essa falta de time. Sim. É incrível. Ele foi expulso pela Libertadores em uma entrada que a gente sabe, a gente conhece, desproporcional e totalmente fugindo às características dele. Ontem, se a gente for entender o lance, tanto o Mateuzinho baixou a cabeça como ele ergueu demais a perna. Um acidente, de verdade. Justificável? Não, não é justificável. Foi merecida a expulsão? Sim, foi merecida. Sofremos por isso? Sofremos. Mas esse resultado de 0-0 com tudo isso que aconteceu acabou se transformando numa vitória. Venhamos e convenhamos, o placar pra gente, dentro das circunstâncias, foi excelente. Não é? Com certeza. E seguindo com as notícias, Marcos Braz, na Zona Mista, ele falou sobre Corinthians, Hugo Souza, pagamento dos R$500 mil para colocar o jogador em campo. E ele foi até um pouco debochado com relação a isso. Isso ele sabe fazer muito bem, né? Muito. Primeiro, ele falou com relação ao pagamento do valor do passe. Segundo ele, até agora o Corinthians não apresentou nenhum tipo de segurança ao Flamengo para poder, enfim, efetivar o negócio. O que eles estão querendo dar como garantia para o Flamengo não serve. E tiveram de pagar pela terceira vez essa multa por estar colocando o jogador dentro de campo. Coisa que parece estar virando rotina, né, galera? Segundo ele, acredita que o Corinthians vai acabar, sim, comprando os direitos federativos do jogador e o Flamengo vai continuar com 40% do valor do passe. Caso o jogador no futuro seja negociado, o Flamengo tem essa fatia. E ainda brincou. Disse o seguinte, que gostaria de, antes desse período, fazer um amistoso com o clube paulista. De repente, seria mais 500 mil na conta por escalar o goleiro. O que vocês acham da ideia, amigos? Olha, galera, quando eu vi essa fala do Marcos Braz ontem, eu não gosto do Marcos Braz, vou ser sincera com vocês, por conta de todas as papagaiadas que ele fez enquanto diretor de futebol do Flamengo, mas ontem, com essa fala aí, eu parei e bati palminha. Que deboche mais maravilhoso, Marcos Braz. Uma das primeiras vezes que realmente a gente fica contente com algo que o Marcos Braz tenha feito. Ele foi perfeito ontem, perfeito. Parabéns também, Marcos Braz. Cirúrgico nos 500 mil. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. E nem clima hostil deixa essa força de lado. E que vem o Garnizé. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.